Olá para vocês, amigos e amigas, iniciando mais um vídeo. Por que Jesus falava por parábolas? É o tema do vídeo. Agradeço muito a você que tem assistido aos vídeos, tem feito comentários, tem se inscrito em meu canal. E se você puder, deixe um like ou um dislike, né? Se você gostou, deixe um like. Se não gostou, deixe um dislike. Fico muito grato a todos vocês por estarem me acompanhando nesses vários anos em que tenho esse canal de palestras no YouTube. E claro, agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho, agradeço a Deus pela vida também. Mas vamos falar um pouco desse nosso irmão mais evoluído, esse irmão que é o governador espiritual do planeta Terra. Muito bem. As sublimes lições trazidas por Jesus vieram em forma de ensinamentos e parábolas, sendo que 30% aproximadamente do que Jesus trouxe como educação moral foi em forma de parábolas. A sublime doutrina ensinada pelo Mestre Jesus revelou à humanidade princípios básicos de moral, insistentemente reafirmadas em suas falas. Com efeito, Jesus nos chamava a atenção para a conquista da vida eterna, bem como ressaltava a importância do amor ao próximo, da caridade, da abnegação e do desinteresse pelas coisas terrenas, em detrimento do interesse pelas coisas espirituais. Fique claro aqui, as coisas terrenas são as coisas materiais. Mas muitas vezes nós nos esquecemos das coisas espirituais. As coisas terrenas, materiais, são muito importantes, claro. Esse veículo que eu estou usando aqui, ele é muito importante para mim, sem dúvida nenhuma. Eu passo muito tempo com esse veículo aqui, trabalhando, estudando, usando-o, né, na divulgação da doutrina espírita, usando-o para que eu tome conhecimento das coisas que acontecem no planeta, né? Mas eu tenho que me lembrar que sou um espírito. Não levarei comigo essa ferramenta extraordinária para o plano espiritual. Muito bem. Era comum, portanto, né, visto que Jesus nos chamava a atenção para que a gente desse importância maior às coisas espirituais. Era comum, portanto, que o mestre recorresse às parábolas que nada mais eram do que simples narrativas, alegorias com preceitos morais, cujo maior fim ou finalidade era o de transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas que, sob a forma alegórica, prendiam a atenção de todos aqueles que ouviam. Então a parábola é uma história, na época era uma história que foi criada por Jesus, usando a sua inteligência extraordinária, para que ele pudesse prender a atenção daqueles que o estavam ouvindo. Mas não eram historinhas comuns ou historinhas não verdadeiras, eram histórias que estavam de acordo com aquilo que as pessoas vivenciavam. E o fundo era moral, era para realmente dar às pessoas o conhecimento moral da vida. E falando em forma de parábola, ou seja, de histórias, né, isso prendia muito a atenção das pessoas. Como nós fazemos, por exemplo, com os filhos pequenos, ou com os netos. Quando a gente quer ensinar alguma coisa a eles, a gente cria uma história para usar como exemplo, para que essa história tenha um fundo moral e eles entendam. Ou seja, aprendemos isso com Jesus. A simbologia presente nas parábolas, ela auxiliava na guarda e na reprodução do ensino, permitindo que Jesus transmitisse mensagens que, de outra forma, dificilmente seriam aceitas pelo povo daquela época. Interessante isso. Além disso, contando parábolas, Jesus evitou que no futuro os seus preciosos ensinamentos viessem a ser deturpados
seja pela ignorância ou pela má fé dos homens, como, lamentavelmente, foram realmente deturpados, modificados. Porque Jesus só ensinou o bem e fez o bem. E, no entanto, em nome de Jesus, durante a história da humanidade, pós-Jesus, guerras foram feitas e ainda são feitas em nome de Jesus, como se Jesus tivesse pregado a guerra. O uso contínuo das parábolas que Jesus fez durante a sua jornada tinha por fim tornar os seus ensinamentos mais claros, o que fazia por meio da comparação entre os fatos da vida terrena e as matérias de ordem moral e espiritual. Dessa forma, não podendo ainda o ser humano compreender as coisas divinas, Jesus, a fim de facilitar o entendimento de todos aqueles que o ouviam, resumia a sua profunda e valiosa doutrina em singelas parábolas, apontando-nos com elementos terrenos o exemplo ou os exemplos cotidianos, valiosíssimos preceitos de conduta moral. Ainda hoje, 2000 anos depois, temos muitas dificuldades para compreender as parábolas de Jesus, que são muito profundas, difíceis de serem compreendidas, mas possíveis. Aqueles que ouviam ansiosamente, procurando entender a verdadeira mensagem compreendida no discurso de Jesus, as parábolas serviam como um excelente meio elucidativo dos temas e das exortações de Jesus. Agora, se por outro lado havia aqueles que não buscavam nas parábolas compreender as ideias compreendidas por detrás das alegorias, ao menos a doutrina cristã conservava-se oculta dentro deles. Veja a inteligência extraordinária desse espírito, né? Nos trouxe lições que não tínhamos condições de compreender no seu total naquela época, nem hoje ainda entendemos, mas as lições estão ali. Basta que a gente tenha boa vontade para buscá-las, através do quê? Do exercício da inteligência, buscando então nas palavras de Jesus o verdadeiro sentido, porque muitas palavras de Jesus foram deturpadas, muitos ensinamentos de Jesus foram e são deturpadas, servindo a propósitos escusos de pessoas que buscam nas suas palavras, né, modo ou situações de tirarem proveito daquilo. Jesus sempre falou da necessidade de amar a Deus e amar ao próximo também. Jesus não criou uma religião, Jesus não fundou uma igreja. Jesus ele deixou para nós aqui o amor de Deus para todos nós, né? Dessa forma, Jesus então, de um jeito simples, para Jesus, um espírito altamente evoluído, ele falou e ensinou a todos, de maneira que seus ensinamentos atravessaram as eras, até os dias de hoje, e ainda se mantém como modelo ideal para que atinjamos a nossa perfeição intelectual, moral, espiritual. Basta, para tanto, que tenhamos, como Jesus ensinou, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esforcemo-nos, pois, nesse sublime caminho em direção ao Altíssimo, aurindo dos ensinamentos do Mestre os verdadeiros princípios da conduta moral e espiritual que ele nos legou, os quais adquirimos apenas com os esforços no amor, na caridade e no trabalho, incessantemente em favor do bem. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e entendamos a importância extraordinária que as parábolas têm para todos nós e a profundidade e a profusão de ensinamentos que são contidas nas parábolas. Por isso Jesus falou tanto em parábolas, mas os seus ensinamentos totais, aí incluindo as parábolas, claro, não se resumia somente às parábolas. As parábolas foram uma parte daquilo que Jesus nos trouxe em termos de ensinamento,
como eu disse no princípio, aproximadamente 30%. O restante foram ensinamentos mesmo diretos. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Peço a você que deixe a sua opinião, deixe o seu like ou dislike aqui nesse meu vídeo, se inscreva em meu canal se você puder e se quiser, compartilhe o vídeo também. Muito obrigado, desejo que você fique bem, que fique em paz.